Existe um mistério que sempre intrigou as pessoas até os dias de hoje e faz com que elas sempre perguntem: quem criou Deus? Porém, ele não foi criado. Ele sempre existiu. Apenas as coisas que tiveram um início, como o mundo, precisam de um Criador. Deus não teve início, portanto não precisou ser criado. Para os que são um pouquinho mais velhos, podemos dizer um pouco mais. Tradicionalmente, os ateus que negam a existência de Deus acreditam que o universo não foi criado. Ele sempre esteve lá eternamente. Eles apelam à primeira lei da termodinâmica para suporte de suas ideias. A energia não pode ser criada nem destruída, insistem eles. Várias coisas podem ser observadas em resposta. Primeiro, tal forma de afirmar a primeira lei não é científica, pelo contrário, é uma asserção filosófica. A ciência é embasada na observação, e não existe evidência observacional que possa embasar o pode e não pode implícito nesta declaração. A frase, para ser científica, deveria ser assim: até onde observamos, a quantidade de energia presente no universo permanece constante. Ou seja, ninguém observou nenhuma energia presente nova, quer passando a existir, quer deixando de existir. Uma vez que a primeira lei é adequadamente entendida, ela nada diz acerca do universo sendo eterno ou não possuindo início. No que diz respeito à primeira lei, a energia poderia ou não poderia ter sido criada. Ela simplesmente afirma que se a energia fosse criada, então até onde alguém pode dizer a quantidade presente de energia que foi criada permanece constante desde então. Vamos supor, visando o entendimento da questão, que a energia de todo o universo que chamamos de cosmos não foi criada, como muitos ateus tradicionalmente acreditaram. Se assim for, é totalmente descabido de sentido perguntar quem fez o universo. Se o universo não é eterno, ele precisa de uma causa. Por outro lado, se ele não tem um início, ele não precisa de uma causa de seu início. De mesma sorte, se Deus, que não tem início, existe, é absurdo perguntar: quem criou Deus? É um erro de categoria perguntar: quem fez aquele que não foi feito? Ou quem criou aquele que não foi criado? O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Outra pergunta difícil que frequentemente é feita acerca de Deus é: o que Deus estava fazendo com todo o tempo que tinha antes de ter criado? Agostinho, famoso pensador cristão do século V, tinha duas respostas a esta pergunta, uma bem-humorada e a outra séria. A primeira resposta é que Deus estava gastando seu tempo na preparação do inferno para pessoas que fazem perguntas iguais a esta. A resposta séria é que Deus não tinha tempo em suas mãos, uma vez que o tempo não existia antes que o tempo fosse criado. O tempo começou com a criação. Antes da criação, o tempo não existia. Portanto, não havia tempo para Deus ter em suas mãos. O mundo não começou por uma criação no tempo, mas por uma criação do tempo. Mas como você pode pensar, se não havia tempo antes do tempo começar, o que havia? A resposta é eternidade. E mais, a pergunta supõe que um ser infinitamente perfeito como Deus poderia ficar entediado. O aborrecimento, contudo, é uma marca de imperfeição e ausência de satisfação, porém Deus é perfeitamente satisfeito. Portanto, não há como Deus ter ficado entediado, ainda que ele tivesse longos períodos em suas mãos. Uma mente infinitamente criativa sempre pode encontrar algo interessante para fazer. Apenas mentes finitas e limitadas se esgotam de coisas interessantes para se fazer e ficam entediadas. Por fim, Deus é um ser triuno formado por três seres celestiais e eternos que estão em perfeita comunhão. Não há como um ser assim ficar entediado ou solitário. Não apenas há sempre alguém com quem conversar, mas alguém de entendimento, amor e companheirismo perfeitos.
Como um Deus bondoso pode enviar pessoas ao inferno? Esta pergunta implica que Deus envia pessoas ao inferno contra a vontade delas. Mas esse não é o caso. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Os que não são salvos não desejam ser salvos. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Como o escritor C.S. Lewis disse, a porta do inferno está trancada pelo lado de dentro. Todos os que para lá vão é porque escolheram ir para lá. E Lewis acrescentou: não se preocupe, só há duas espécies de pessoas no final. Os que dizem a Deus: seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus dirá: a tua vontade seja feita. Todos os que estão no inferno foi porque o escolheram. Sem essa autoescolha, não haveria inferno. Ninguém que realmente desejar estar com Deus deixará de estar com Ele. Os que buscam encontram. Para aqueles que batem na porta, ela se abre. Além do mais, o céu seria o inferno para os que não se encaixam nele. Pois o céu é um lugar de constante louvor e adoração a Deus. Mas para os que não são cristãos, que não gostam de uma hora sequer de adoração por semana na terra, seria o inferno forçá-los a adorar a Deus eternamente no céu. Deus é justo e deve punir o pecado. Mas Ele também é amor, e seu amor não pode forçar os outros a amá-lo. O amor não pode operar através da coerção, mas apenas persuasivamente. O amor forçado é uma contradição em termos lógicos. Por conseguinte, o amor de Deus exige que haja um inferno, onde as pessoas que não desejam amá-lo possam experimentar a grande separação do seu eterno amor, quando Deus lhes disser: seja feita a sua vontade. Como Deus pode ser amável e ao mesmo tempo ser justo? O amor e a justiça parecem ser atitudes incompatíveis se Deus é justo e deve punir o pecado. Mas se Ele for amável, deve perdoar o pecado. Como então ser as duas coisas? Os atributos ou características de Deus não são contraditórios. Ele é tanto absolutamente justo quanto é, todavia, incondicionalmente amável. Cada atributo complementa o outro. Deus é justamente santo e santamente justo. Ou seja, sua justiça é administrada em amor, e seu amor é distribuído justamente. A justiça de Deus é a sua retidão moral, o seu compromisso com a verdade e a ordem. O amor de Deus é a sua compaixão, a sua misericórdia e o seu desejo de fazer o bem para as suas criaturas. À primeira vista, parece que esses dois atributos são contraditórios. Se Deus é justo, Ele deve punir o pecado, que é uma violação da sua lei. Mas se Ele é amável, Ele deve perdoar o pecado, que é uma expressão do seu amor. No entanto, a Bíblia nos ensina que os atributos de Deus não são contraditórios. Deus é tanto justo quanto amável, e esses dois atributos se complementam. A justiça de Deus é administrada em amor. Deus não pune o pecado apenas por punição, mas também por amor. Ele quer que as pessoas se arrependam do seu pecado e sejam restauradas à sua comunhão e justiça. O amor de Deus é distribuído justamente. Deus ama todas as pessoas, mas Ele não ama a todos da mesma maneira. Ele ama aqueles que se arrependem do seu pecado e se voltam para Ele com fé. Portanto, Deus pode ser tanto justo quanto amável. Ele é um Deus que é perfeitamente justo e perfeitamente amoroso. Qual é a origem do mal? A criação original foi muito boa. Não havia nenhum pecado, mal, dor e nenhuma morte. Todavia, hoje o mundo está permeado pelo pecado, mal, dor e morte. O que fez com que chegássemos a isso? A Bíblia indica que a queda começou no momento em que Adão e Eva fizeram uso do livre-arbítrio concedido por Deus para escolher desobedecê-lo. Algumas pessoas se perguntam por que Deus não criou os humanos de tal forma que jamais pecassem, de forma a evitar por completo o mal.
A questão é que tal cenário não faria de nós humanos. Não teríamos a capacidade de fazer escolhas e de amar livremente. Este cenário exigiria que Deus criasse robôs que só agiriam de maneira programada como uma boneca falante, onde você aperta um botão e ela te diz, eu te amo. Paul Little observa que com tal boneca não haveria discussões, conflitos, nada dito ou feito que te deixasse triste. O amor é voluntário. Deus poderia nos ter criado robôs, mas deixaríamos de ser homens. Deus, aparentemente, pensou que fosse melhor correr o risco de nos criar da forma que somos. O amor não pode ser programado. Ele deve ser expresso livremente. Deus queria que Adão e toda a humanidade demonstrasse amor ao escolher livremente a obediência. É por isso que Deus deu a Adão e a todos os outros humanos o livre-arbítrio. Geisler está correto ao dizer que o amor forçado é estupro e que Deus não é um estuprador divino. Ele não fará nada para coagir a decisão das pessoas. Uma escolha livre, todavia, deixa a possibilidade de uma escolha errada. Como J.B. Phillips disse, o mal é inerente ao dom arriscado do livre-arbítrio. Em vista dos fatos bíblicos, podemos concluir que o plano de Deus tinha um potencial para o mal, quando ele concedeu aos humanos a liberdade de escolha. Mas a origem real do mal veio como resultado de um homem e uma mulher que distanciaram as suas vontades de Deus e a direcionaram para seus próprios desejos. Norman Geisler e Jeff Amanu observam, ao passo que Deus criou o fato da liberdade, os humanos realizaram os atos de liberdade. Deus tornou o mal possível, mas pessoas o tornaram real. Desde que Adão e Eva tornaram real o mal naquela primeira ocasião no Jardim do Éden, uma natureza pecaminosa é transmitida a todo homem e mulher. O pecado entrou no mundo por um homem e a morte por meio do pecado. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Até mesmo o mal natural, que envolve terremotos, tornados, inundações e coisas do gênero, está enraizado em nosso uso equivocado da livre escolha. Não devemos nos esquecer que vivemos em um mundo caído e, em razão disso, estamos sujeitos a desastres no mundo que não teriam acontecido caso o homem não tivesse se rebelado contra Deus no início. O Jardim do Éden não possuía desastres naturais ou morte até após o pecado de Adão e Eva. Não haverá desastres naturais ou morte nos novos céus e na nova terra, quando Deus, por fim, ao mal de uma vez por todas. O mal, portanto, é resultado da combinação de dois fatores: a liberdade que Deus concedeu aos humanos e a escolha errada que um homem e uma mulher fizeram. Esta é a resposta de Deus ao problema do mal. É uma resposta que é consistente com a Bíblia e com a natureza do amor. Qual é o propósito de Deus ao permitir o mal? O fato de que as pessoas usaram o livre-arbítrio concedido por Deus para desobedecê-lo não surpreendeu a Deus. Deus, em sua onisciência, viu que de um mundo de criaturas livres, ainda que tenham caídos, ele poderia realizar uma felicidade mais profunda e um esplendor mais pleno do que qualquer mundo de autômatos admitiria. Ou, conforme Geisler tão bem expressou, o teísta não tem que reivindicar que nosso mundo atual é o melhor dos mundos possíveis, mas é a melhor forma para o melhor mundo possível. Se Deus quer tanto preservar a liberdade quanto derrotar o mal, então esta é a melhor forma de fazê-lo. A liberdade é preservada naquela pessoa que faz a sua própria livre escolha para determinar seu destino eterno. O mal é vencido nisso, uma vez que os que rejeitam a Deus são separados dos outros, as decisões de todos tornam-se permanentes. Os que rejeitam a Deus estarão em isolamento eterno e não poderão perturbar o mundo perfeito que Ele fará através do seu poder. O propósito final de um mundo perfeito com criaturas livres terá sido alcançado,
mas a forma para se chegar a tal exige que os que abusam de suas escolhas sejam expulsos. Um fator criticamente importante envolvido na sugestão de que esse pode não ser o melhor mundo possível, mas que é a melhor maneira para o melhor mundo possível é que Deus ainda não concluiu seu plano. Geralmente as pessoas caem na armadilha de pensar que, em razão de Deus ainda não ter lidado com o mal, que ele não está lidando com o mal de jeito nenhum. Mas Walter Martin costumava dizer: já li o último capítulo do livro e nós vencemos. O mal um dia deixará de existir. O fato de o mal não estar destruído neste exato momento não significa que o mal nunca será extinto. Em vista dos fatos citados, a existência do mal no mundo é vista como sendo compatível com a existência de um Deus totalmente bondoso e totalmente poderoso. Podemos resumir os fatos desta maneira. 1. Se Deus é totalmente bom, ele derrotará o mal. 2. Se Deus é totalmente poderoso, ele pode derrotar o mal. 3. O mal ainda não está derrotado. 4. Portanto, Deus pode e um dia derrotará o mal. Um dia, no futuro, Cristo retornará, arrancará o poder dos ímpios e toda a humanidade precisará prestar contas pelas coisas que fizeram enquanto na terra. A justiça, por fim, prevalecerá. Os que entrarem na eternidade sem terem confiado em Jesus Cristo para a salvação, entenderão perfeita e eficazmente como Deus lidou com o problema do mal. Não seria melhor se Deus acabasse imediatamente com o mal? Alguns céticos podem estar tentados a responder que não é preciso passar toda a história humana para que um Deus onipotente lide com o problema do mal. Deus certamente tem a opção de exterminar o mal imediatamente, mas tal opção teria implicações definitivas e fatais para cada um de nós, como pecadores. Lembre-se que, ao contrário da justiça terrena, a justiça de Deus é divinamente perfeita e ela exige que cada resquício de mal seja completamente aniquilado. Como Paul Little enfatizou, se Deus fosse eliminar o mal hoje, ele faria um trabalho completo. Sua ação teria de incluir nossas mentiras e impurezas pessoais, nossa falta de amor e nossa ausência de boas ações. Imagine que Deus decretasse que à meia-noite de hoje, o mal seria removido do universo. Quem de nós ainda existiria após a meia-noite? Ainda que a solução final de Deus para o problema do mal espere pelo futuro, como já defendi, Deus tem, mesmo agora, medidas para garantir que o mal não se torne caótico. Na verdade, Deus deu o governo humano para refrear a impiedade. Deus criou a igreja para que ela seja luz no meio das trevas, para fortalecer o povo de Deus e até mesmo ajudar a restringir o crescimento da malignidade no mundo por meio do poder do Espírito Santo. Em sua palavra, Deus nos concedeu um padrão moral para nos orientar e nos manter no caminho certo. Ele nos deu a unidade familiar para trazer estabilidade para a sociedade e muito mais. A existência do mal prova que Deus não é todo-poderoso. A concepção de um Deus finito foi popularizada no início da década de 80 pelo rabino Harold Kushner, autor do livro Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. Ao enfrentar a morte prematura de seu filho, Kushner concluiu que Deus quer que os justos tenham vidas felizes, mas às vezes Deus não pode realizar isso. Existem certas coisas que, simplesmente, Deus não pode controlar. Deus é bom, mas Ele não é poderoso o bastante a ponto de realizar todas as coisas boas que deseja. Em síntese, Deus é finito. Kushner escreve: reconheço suas limitações. Ele é limitado naquilo que pode fazer pelas leis da natureza e pela evolução da natureza humana e a liberdade moral humana. Ele lamenta que até Deus enfrenta dificuldades para manter o caos sob controle e limitar o dano que o mal pode fazer.
A concepção de um Deus finito apresenta um Deus que, em razão de ser finito, só pode ser um ser contingente que ele mesmo precisa de uma causa. Tal Deus não é digno de nossa adoração. Nem esse Deus é digno de nossa confiança, pois não há garantia de que ele, futuramente, será capaz de derrotar o mal. A noção de finitude falha em considerar que o tempo de Deus não é o mesmo que o humano. Como observado anteriormente, o fato de Deus não ter derrotado o mal hoje não significa que ele não eliminará o mal no futuro. Este não é o melhor dos mundos possíveis, mas é a melhor forma para o melhor de todos os mundos possíveis. A finitude claramente vai contra o testemunho bíblico de Deus. A Escritura retrata Deus como sendo onipotente, significando que Ele é todo-poderoso. Ele tem o poder de fazer tudo o que deseja e também de fazer com que sua vontade seja feita. Aproximadamente 56 vezes a Bíblia declara que Deus é todo-poderoso. Deus é grande em poder e tem grande poder incomparável. Ninguém pode resistir à mão de Deus. Ninguém pode livrar-se das mãos de Deus e ninguém pode frustrá-lo. Nada é impossível para Deus e nada é difícil para Ele. O Todo-Poderoso reina e Ele, um dia, derrotará todo o mal, mas somente quando chegar o tempo determinado por sua vontade. Nós criamos as nossas próprias realidades. Muitos adeptos da nova era acreditam que as pessoas criam as suas próprias realidades, tanto as boas quanto as más, pelo poder da mente. David Gershon e Gail Straub, escritores populares da nova era, observam que não podemos deixar de criar nossa própria realidade. Cada vez que pensamos em algo, nós o criamos. Cada crença que mantemos molda o que experimentamos em nossa vida. Em vista disso, se aceitamos a premissa básica que nossos pensamentos criam nossa própria realidade, isso significa que precisamos aceitar a responsabilidade por criar nossa própria realidade, todas as partes que gostamos e as que não gostamos. O grande problema com essa visão é que se os humanos, como deuses, criam suas próprias realidades, como os adeptos da nova era defendem, então não é possível condenar as pessoas por fazerem o mal a outras. Por exemplo, alguém precisa concluir que milhões de judeus que foram executados sob o regime de Hitler criaram a sua própria realidade. Consequentemente, as ações de Hitler não podem ser condenadas como eticamente erradas, uma vez que Hitler parte da realidade que os próprios judeus criaram. Semelhantemente, ninguém pode condenar terroristas que explodem aviões, uma vez que os passageiros desses aviões foram quem criaram sua própria realidade. Eles escolheram morrer desta forma horrível. Quanto mais se reflete acerca da explicação dos adeptos da nova era para o problema do mal, mais absurda e delirante a coisa fica. Por que confiar em Deus em um mundo de sofrimento? Existem outras explicações inadequadas para o problema do mal que poderíamos examinar, mas tais não são proeminentes hoje, e o espaço limitado impede uma investigação mais minuciosa. Tendo anteriormente estabelecido que a existência do mal é, na verdade, compatível com a existência de um Deus totalmente bondoso e poderoso, é apropriado encerrar enfatizando que nosso amável Pai Celestial nos chama para confiar nele com a fé de uma criança, ao passo que vivemos neste mundo de sofrimento. Às vezes, um pai precisa tomar uma decisão em relação aos seus filhos que pode envolver um pouco de dor, tal como uma visita ao dentista. Da perspectiva dos filhos, eles podem não entender completamente o motivo pelo qual o pai insiste na visita ao dentista. O pai deixa bem claro para eles que, apesar do desconforto e até mesmo da dor, ao final são eles os maiores beneficiados de tal visita. Nós, seres humanos, às vezes nos perguntamos por que Deus permite que enfrentemos certas circunstâncias dolorosas. Mas o simples fato de acharmos difícil imaginar quais motivos Deus poderia ter, não significa que tais motivos não existam.
A partir de nossa perspectiva humana finita, geralmente somos capazes de ver apenas poucos fios do entrelaçamento da grande tapeçaria da vida e da vontade de Deus. Não vemos o quadro completo. É por isto que Deus pede para que confiemos nele. Deus vê o quadro completo e não comete erros. Ele tem um motivo para permitir que circunstâncias dolorosas nos acometam, ainda que não possamos entendê-las. Geisler nos fornece algo importante para refletir acerca desse ponto. Mesmo em nossa finitude, é possível aos humanos descobrir alguns motivos bons para a dor, tal como nos advertir de um mal maior. Uma criança só precisa tocar no fogão quente apenas uma vez para aprender a não tocar naquele local novamente, e com isso nos impedir de autodestruição. Nossas terminações nervosas detectam a dor de sorte que nós não iremos, por exemplo, continuar segurando algo quente em nossas mãos. Se seres humanos finitos podem descobrir boas razões para o mal, então certamente que um Deus infinitamente sábio tem um motivo bom para todo e quaisquer sofrimentos. Podemos não entender o propósito no agora temporal, mas ele, todavia, existe. Nossa inabilidade de discernir por que coisas ruins às vezes acontecem conosco não desaprova a benevolência de Deus. Ela meramente expõe nossa ignorância. É bom ter em mente a dimensão do tempo. Assim como avaliamos uma ida ao dentista à luz dos benefícios a longo prazo de tal consulta, a Escritura adverte os cristãos a avaliar os sofrimentos do tempo presente à luz da eternidade. Como observou o apóstolo Paulo, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. E que não nos esqueçamos de que até mesmo quando sofremos, Deus, como regente soberano do universo, tem a habilidade de extrair o bem do mal. Ele pode usar nosso sofrimento para nos moldar à sua imagem, para nos tornar mais compassivos e amorosos e para nos preparar para a eternidade junto com Ele em seu reino de poder e glória. É importante lembrar que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos difíceis. Ele nos ama e nos quer bem. Podemos confiar nele para nos ajudar a passar por qualquer coisa. Sejamos pacientes e nos apeguemos à nossa fé, pois é isso que ele exige de nós. No comentário fixado, deixarei links de 3 livros que certamente irão contribuir muito para a sua vida espiritual e responder centenas de perguntas. Até a próxima, pessoal!